Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor, estamos dando início a mais um programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Você nos acompanha através do sistema de comunicação da IADEM. Escola Bíblica Dominical, lição de número 11, que será estudada no próximo domingo, intitulada O Reinado de Ezequias. E o texto áureo: No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 5. E a verdade prática: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. Então, a nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. Logo aqui na introdução, o comentarista diz que o reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. É preciso que a gente relembre aqui que nós estamos tratando do reino dividido. Os primeiros reis de Israel, do reino unificado, do reino que era um, Saul, Davi, Salomão, depois o reino se divide, o reino do norte e o reino do sul. E para contextualizar, é importante que nós destaquemos que Ezequias foi rei do sul, por isso ele é denominado de rei de Judá. Isso porque, por esse tempo, o povo de Israel, as tribos do norte, já haviam sido levadas para o cativeiro e não haviam retornado para a terra que a eles pertencia. O que nós vamos estudar na lição de hoje é um episódio que mostra um grande avivamento na terra de Judá e um avivamento que foi impulsionado por este homem, esse monarca, esse rei denominado Ezequias. Eu tenho sempre contextualizado em cada lição, em cada aula, em cada pré-aula aqui no nosso canal, na nossa rádio, dizendo para vocês que nós estamos aqui no contexto de uma monarquia teocrática. Então o rei deve governar, mas ele deve se pautar pela Torá, pelos ensinamentos do Senhor, pelas instruções da palavra de Deus. E nesse sentido, o primeiro ponto da lição, o comentarista ressalta que Ezequias foi um justo reinado. Ele foi um rei justo e, na verdade, ele é um rei reformista. Isso porque Ezequias instaurou uma ampla renovação espiritual entre o povo de Deus, entre o povo de Israel, e em Jerusalém ele reuniu sacerdotes, levitas e lhe propôs uma nova aliança com Deus, conforme está no segundo livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 4 a 11. E é importante que eu diga aqui também que o livro de Crônicas ele está muito próximo do livro dos Reis, ainda que é importante que historicamente a gente ressalte que o livro de Crônicas foram eles escritos depois do cativeiro. E daí algumas das informações serem retomadas e algumas informações que nós lemos no segundo livro dos Reis, nós também encontramos no livro das Crônicas. E o comentarista diz que, a despeito de tudo isso, o que mais se destaca nas atitudes de Ezequias é que ele, abre aspas, se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, conforme está escrito em 2 Reis, capítulo 18 e versículo 6. Então, nesse contexto da teocracia, ou da monarquia teocrática, se esperava que o rei fosse temente a Deus e que ele observasse as orientações divinas através da sua revelação e da sua palavra. Evidentemente, conforme nós lemos nos textos dos livros de 1º e 2º Reis, nós identificamos que nem sempre os reis andaram no caminho de Davi, nem sempre seguiram o exemplo de Davi.
A maioria deles, inclusive entre o reinado no norte, eles preferiram andar segundo a sua própria vontade, se distanciando da vontade de Deus. Mas o rei Ezequias foi diferente. O rei Ezequias, ele se pautou pela palavra de Deus. Esse rei de Judá, ele tinha um coração quebrantado e ele tinha um espírito reformista. Isso porque ele não aceitava que o culto a Deus tivesse acabado, que as pessoas desconsiderassem o Senhor e a sua palavra, e ele conclama o povo a um avivamento e a um arrependimento dos seus pecados. E o despertamento, esse avivamento, é um avivamento nacional, porque as pessoas passam a buscar o Senhor e há uma contrição de coração em Judá, de tal modo que o povo passa a andar nos caminhos do Senhor. Então, a liderança tem um papel fundamental em uma monarquia teocrática, porque ela governa debaixo da orientação divina. Quando o rei foge da palavra de Deus, a situação se torna absolutamente adversa também para o povo. E Ezequias tomou todas as providências, inclusive com a purificação dos lugares sagrados. O comentarista diz: com a convocação de Ezequias, os sacerdotes e os levitas se reuniram e se prontificaram a purificar e santificar a casa do Senhor. Segundo livro de Crônicas, capítulo 19, versículo 3 a 5. Esse termo, purificar, consagrar no hebraico, ele dá um sentido de limpeza, inclusive física. Isso quer dizer que o templo estava deteriorado, estava cheio de entulho, estava completamente abandonado. E o rei providenciou logo uma limpeza, uma purificação dos lugares, para que o povo pudesse retornar ao culto, para que o povo pudesse retornar a ter uma experiência com o Deus de Judá. E isso acontece de tal modo que a purificação foi tão completa que, de acordo com o relato de 2 Crônicas, do segundo livro de Crônicas, no capítulo 29, versículo 18 e 19, a palavra todos ela é repetida, ressalta o comentarista, várias vezes no texto. Então, a purificação também não pode ser, digamos assim, parcial. Ela precisa ser total, ela precisa ser ampla. É preciso que haja uma consagração total a Deus e que os corações estejam voltados para a palavra do Senhor. E por falar nisso, não há verdadeiro avivamento sem o resgate da palavra de Deus. A adoração nacional, a fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor, segundo Crônicas 29 e 20. Então o rei deu exemplo, convidou as autoridades para que frequentassem o templo, para que fossem para a casa do Senhor, para que desse exemplo ao povo. Então os assessores deles lá estavam. E aí nós entendemos aqui que nós estamos falando aqui de uma nação religiosa, uma nação pautada nos parâmetros de uma religiosidade. O povo de Israel, o povo de Judá tinha o seu Deus, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaque e é o Deus de Jacó. E esse compromisso precisaria ser reafirmado, essa aliança precisaria ser marcada, e a presença ao culto, frequentar o culto, estar presente no templo, era uma demonstração visível dessa aliança do povo de Judá com o Deus que havia tirado esse povo lá do Egito. Então, Ezequias também mandou celebrar a festa da Páscoa, que era uma festa simbólica e importante justamente para rememorar a libertação do povo do cativeiro. Todos foram convidados a participar, inclusive as tribos do norte. Então houve um grande ajuntamento de pessoas em Jerusalém, e essa convocação do rei Ezequias ao povo clamava também por santidade. A leitura da palavra de Deus, a oração e a santidade são elementos fundamentais em um avivamento. Avivamento não tem nada a ver
com influência, com marketing, com demonstração de poder de qualquer natureza que não seja o poder do Espírito Santo, e que principalmente haja santidade, devoção ao Senhor, compromisso com a sua palavra e com a oração e a vida dedicada a Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, estamos encerrando assim o primeiro bloco do nosso programa EBD em Síntese. Voltaremos logo em seguida. Bem, amados irmãos e irmãs, estamos de volta. Segundo bloco do nosso programa EBD em Síntese. Você nos acompanha através do sistema de comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Estamos estudando hoje o reinado de Ezequias, que foi um rei, um monarca de Judá reformista e que conclamou o povo de Israel, ou melhor, o povo de Judá, para o arrependimento. O segundo ponto da lição fala sobre Senaqueribe invade Judá. Então, quem foi Senaqueribe? Ele foi um rei assírio que estava em franco crescimento, era uma cultura do império, e a Assíria era o grande império daquela época. Os reinos do norte, as tribos do norte já haviam caído diante desse poder e agora estava sob ameaça as tribos do sul, as tribos de Judá. E, contextualizando, é nessa região da parte sul que se encontra Ezequias governando, reinando. E as nações do Oriente Médio estavam todas assustadas, né, com receio de serem atacadas e vencidas por Senaqueribe. E essas guerras eram extremamente violentas, como são a maioria das guerras, e uma guerra violenta, uma guerra na qual havia um cerco e as pessoas passavam fome dentro da cidade, ficavam minguando sem pão, sem água, e era uma situação extremamente adversa. E o povo já estava de Jerusalém extremamente angustiado. Mas o que acontece é que Ezequias vai clamar ao Senhor, vai buscar ao Senhor Deus de Judá, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que havia separado esse povo para que lhe desse livramento. Então, Senaqueribe, rei da Síria, diz o comentarista, o pastor Clayton, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. Foi então que resolveu expedir seu poderoso exército para sitiar, ou seja, para ficar ao redor de Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias. Então havia ameaças constantes, até que o rei se rendesse, entregasse o povo, os exércitos falissem diante da atrocidade, da fome, do povo que não tinha o que comer. Mas, durante o cerco a Jerusalém, Senaqueribe, por meio de seus oficiais, usou com estratégia intimista até difamar o rei Ezequias, falar mal dele. No entanto, o rei Ezequias tinha um diferencial. Nessa monarquia teocrática, o rei precisaria se lembrar do Deus de Israel. Precisaria temer ao Senhor. Precisaria buscá-lo. E foi justamente isso que Ezequias fez. As ameaças dos assírios pasmaram Ezequias e o medo se espalhou por toda a corte de Judá. Isso está no segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 37, capítulo 19 do segundo livro dos Reis, a partir do versículo 1. E o medo, ele angustia, ele apavora, ele vê os inimigos e as adversidades bem maiores do que elas são. E essa foi a situação toda na qual se encontrava o povo de Judá. E a palavra que veio a Ezequias foi de vitória para o povo de Deus, de livramento. E nós extraímos aqui uma lição muito importante para nós, os cristãos. Tenho dito sempre em nossas aulas que algumas das aplicações desses textos de 1º e 2º Reis, 1º e 2º
e segundo livro de Crônicas, precisam ser feitas com muito cuidado, porque nem sempre nós podemos aplicar esses textos a determinadas nações. Isso porque Israel, de fato, é uma nação que tem uma confissão religiosa, tem uma aliança até com o Deus que os tirou lá do Egito, o Deus que os livrou. No entanto, Deus hoje ele não trabalha mais com nações. A aliança de Deus na atualidade, na teologia da revelação do Novo Testamento, é uma teologia na qual Deus se revela à igreja. Então, o povo, a nação eleita, conforme diz o apóstolo Pedro em uma das suas epístolas, a nação eleita de Deus hoje é constituída e formada pela igreja, que tem pessoas das mais diversas nações, dos mais diversos povos, das mais diversas línguas e tribos, que inclusive todas elas serão encontradas no céu por ocasião da consumação do escatos dos últimos dias. O que é que nós queremos ressaltar com isso? Que nos dias de hoje compete à igreja viver a partir desse exemplo de obediência, de se pautar de acordo com a palavra do Senhor, de se voltar para um profundo avivamento. E uma igreja avivada, ela pode alcançar a nação inteira, mas é um avivamento fundamentado na palavra, na oração, no poder do Espírito Santo. Então, avivamento não acontece por imposição, a não ser nos tempos de Israel, lá na Antiga Aliança, no Primeiro Testamento, na Bíblia hebraica, nós vemos que muitas vezes o avivamento começava com uma imposição do rei por causa da aliança. Mesmo assim, as pessoas tinham liberdade. O próprio Josué, quando o povo entrou na terra, a terra prometida, ele disse: escolham hoje a quem é que vocês querem servir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, o verdadeiro avivamento, ele começa no seio da igreja, no contexto da igreja. É um despertamento no qual a igreja é despertada para a leitura da palavra de Deus, para a oração. Também, o verdadeiro avivamento, ele tem um alcance social. Ele se preocupa com os mais pobres, com os mais necessitados, e esse avivamento ele vai se alargando e vai contagiando positivamente as pessoas, e essas passam a nos ver e dizer: olha, Deus está no meio daquele povo. E como aconteceu no livro do Atos dos Apóstolos, o povo começa a cair, ou melhor, a igreja começa a cair na graça do povo. E é assim que o avivamento acontece. Qualquer expectativa hoje de um avivamento por imposição, por decreto governamental, coisas dessa natureza, não procede, porque não é genuíno. Inclusive, pode acontecer justamente o efeito contrário, como aconteceu com Constantino, a constantinização da igreja, na qual, por meio de um decreto, Constantino tornou Roma a religião, ou melhor, o cristianismo a religião oficial de Roma. E o resultado foi uma decadência moral, e foi uma decadência espiritual, inclusive uma decadência doutrinária. Então é assim que as coisas funcionam, em conformidade com a palavra de Deus. Devemos buscar, a igreja precisa ser despertada para estudar a Bíblia, para ensinar a Bíblia nos púlpitos. Os crentes precisam buscar a Deus em oração, clamar pelo poder do alto, que foi o poder que Jesus nos delegou e disse: aguardem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E foi com esse poder que a igreja causou muita diferença na sociedade na qual viveu e impactou a igreja do seu tempo. Esse é o caminho que nós também devemos seguir para termos um avivamento, a começar pela igreja, e que se expanda e que conquiste o coração das pessoas por meio da graça, por meio do amor e da misericórdia de Deus. Estamos encerrando assim o segundo bloco do nosso programa EBD em Síntese. Voltaremos logo em seguida para dar continuidade e para o terceiro e último bloco do nosso programa.
Amados irmãos e irmãs, estamos de volta, terceiro e último bloco do nosso programa EBD em Síntese. Estamos estudando hoje o reinado de Ezequias, já o terceiro ponto da nossa lição, e o terceiro ponto da lição é justamente sobre a oração do rei e o livramento do Senhor. Então, a oração confiante de Ezequias, para intensificar ainda mais a sua estratégia do medo, diz o pastor Clayton, o comentarista, o rei assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias. Isso está registrado no segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versículo 17. E o rei Ezequias, diante dessa intimidação, ao invés de ficar amedrontado, ao invés de ficar assustado, ele resolveu buscar o Senhor em oração. Ele resolveu voltar-se para o Senhor em oração. Então a oração é um excelente antídoto contra o medo. Qual é o seu medo? Qual é o seu temor? Evidentemente nós devemos ter todos os cuidados, fazer a nossa parte, tomar as devidas precauções, se for o caso, buscar orientações por especialistas, pessoas que conhecem as situações nas quais nós estamos enfrentando, mas nós não podemos jamais deixar de confiar no Senhor nosso Deus e de buscá-lo em oração. A oração é o antídoto que o Senhor nos dá para gerar coragem, força, esperança a partir da confiança nas promessas de Deus. Então, nessa oração, diante do medo e das afrontas de Senaqueribe, Ezequias agradeceu a Deus e declarou sua soberania sobre tudo e sobre todos. Então, nós precisamos reconhecer que Deus está no comando de todas as coisas e aprendermos a confiar e a depender dEle e saber que, apesar dos pesares, das dores, das adversidades, das enfermidades e dos problemas, nós podemos buscar ao Senhor em oração, abrir o nosso coração perante Ele e com muita honestidade até falar dos nossos medos, dos nossos pavores, dos nossos temores e buscar no Senhor a proteção, os cuidados, sabendo que Ele zela por cada um de nós. Então, diante daquela situação, Deus confortou o coração do monarca. Deus confortou o coração do rei Ezequias. E Deus usou um profeta. E o profeta que Deus usou foi o profeta Isaías, que foi enviado da parte de Deus para levar uma mensagem de confiança para o rei Ezequias. Nos dias atuais, nós temos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras. O apóstolo Paulo diz que elas foram escritas para nos dar esperança. Então, em meio aos temores, às afrontas, às adversidades, nós devemos buscar consolo e orientação na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. E as Sagradas Escrituras, elas nos trazem uma mensagem de conforto, uma mensagem de esperança, para que nós possamos depender de Deus e saber que Ele está no comando de todas as coisas. Nós não estamos sozinhos, nós não fomos abandonados por Deus. E mesmo diante das afrontas, às vezes das perseguições, nós podemos saber que nós temos um Deus, que nós podemos confiar nele em todos os momentos da nossa vida. E o profeta Isaías traz essa mensagem. Aqui se trata de um profeta canônico, inclusive o profeta Isaías tem um livro dele escrito aí na sua Bíblia. Mas Deus também utiliza o dom de profecia, conforme está no relato lá das epístolas de Paulo, principalmente a primeira epístola aos Coríntios. Deus pode usar, através do dom de profecia, pessoas para trazer uma mensagem de conforto, uma mensagem de esperança diante da adversidade e dos dias difíceis. Então o Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe. E o que foi que o Senhor fez? Naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma, sem que dependesse de arma humana e arma física, o Senhor dos exércitos lhe deu livramento.
A nossa arma é uma arma espiritual. A nossa arma é a Bíblia Sagrada. Então, o crente deve buscar ao Senhor, investir nos estudos da palavra de Deus. O cristão que faz defesa e apologia às armas é complicado, né? Isso porque o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele destaca que as nossas armas são poderosas em Deus. E a arma do crente é a couraça da justiça. Está lá no capítulo 6 da Epístola de Paulo aos Efésios. A couraça da justiça, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o escudo da fé, a oração. Então, essas são as armas espirituais que a igreja precisa investir, buscar e defender. E Ezequias não precisou fazer nada mais, a não ser confiar em Deus, na dependência do Senhor. E um anjo do Senhor foi enviado por Deus e matou de uma só vez 185 mil assírios, segundo Reis 19:35. O fim de Senaqueribe foi trágico, né? Ele foi assassinado pelos próprios filhos, conforme está lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 32, e no versículo 21. Deus deu a vitória ao rei Ezequias. Então, de igual modo, nós devemos confiar no Senhor. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós devemos depender do Senhor nosso Deus e saber que Ele é a nossa providência e saber que Ele nos dá o livramento em tempo oportuno e que ninguém pode ser contra nós, porque Deus é por nós. Ele enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo de forma graciosa para estar conosco. Seja na vida, seja na morte, nós temos Deus e dependemos de Deus para viver e para confiar nele em todas as circunstâncias. Aprendamos, pois, a lição do rei Ezequias e dependamos mais de Deus em nossas vidas. À guisa de conclusão, diz o comentarista, o reinado de Ezequias foi muito diferente da maioria dos reis de Judá, pois ele foi temente ao Senhor e confiou nele nos momentos mais difíceis de seu reinado. E assim, ele foi instrumento para um grandioso avivamento em meio ao povo de Judá. Que nós, através da dependência de Deus, da confiança na sua palavra, na pregação, no ensino, em uma vida de oração, na dependência do Espírito Santo, nós possamos desfrutar do verdadeiro e pleno avivamento. Estamos encerrando assim o nosso programa EBD em Síntese, através do Sistema de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Aqui vos falou pastor, professor José Roberto, pela graça de Deus, ministrando mais um estudo aqui da Escola Bíblica Dominical. Estamos já caminhando para o final do trimestre, continue nos acompanhando através das nossas mídias, seja através do nosso canal no YouTube da TV AD. Também você pode nos acompanhar através da Rádio Libertadora. O nosso programa vai ao ar todos os sábados, de 8 às 9 da manhã, na Rádio Libertadora. Também no nosso canal da TV a cabo, esse programa é transmitido pelo nosso sistema, o sinal da TV a cabo, e continue nos acompanhando. Este programa, nenhum outro que está aí na internet, nas mídias sociais, substitui a sua participação na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se o Senhor nosso Deus permitir. Amém.